Boa tarde a todos. Mais uma vez, com grande alegria, que nos reunimos nesta casa, que nos recebe com muito amor e carinho, para mais uma tarde de estudo, de aprendizado, dessa doutrina maravilhosa, que nos foi trazida, né, pelos companheiros de espiritualidades, que foi ordenada por Kardec, e em cima dela nós começamos todo o nosso trabalho, nos alertando para a nossa responsabilidade, para as nossas recompensas e as nossas dívidas, né, que contraímos. Então ela tem uma base de esclarecimento, de elevação, e é importante esses encontros, né? Então, do momento que adentramos a casa espírita, já somos recebidos com muito amor e carinho, né, por esse ambiente preparado pelos companheiros de espiritualidade. Queria dar uma boas-vindas também aos nossos companheiros da internet que participam conosco, e sejam todos bem-vindos. Nós temos atendimento, plantão de atendimento, meia hora antes de cada palestra. Então é só procurar os dirigentes do trabalho do dia, se alguém precisar conversar, passar pelo plantão. Nós temos palestra todos os dias e os horários estão fixados na entrada da casa e também na internet, no site www.casadocaminhosantana.com.br. Inclusive nesse site, as palestras que são realizadas ou que ainda vão ser realizadas estão disponíveis. Ou seja, o dia que vai ter as palestras, nesse dia, acessando a internet, quem não puder estar presente consegue escutar a palestra e participar, também enviando suas perguntas, seus comentários a respeito do tema, através da página, também no site da Casa do Caminho, né? De terça-feira nós temos um tratamento de passe para enfermos, para quem sofre de depressão e quem tem dependência, né? Tanto pode ser presencial como à distância. Nas sextas-feiras, terça-feira a partir das 8h10 da noite. Na sexta-feira, às 20 horas, temos palestras e passes mais voltados para as famílias, né, um apoio espiritual às famílias de dependentes químicos e também para os próprios dependentes. Então é feita uma palestra, são feitas orientações e após nós temos um trabalho voltado justamente para esses nossos companheiros que estão com essa dificuldade. Nós temos a parte de assistência social, nós temos no segundo sábado do mês, a partir das 9 horas, entrega de 72 cestas básicas. E eternos pedintes que somos, né, nós pedimos a colaboração de quem puder nos ajudar. Para o mês de agosto, as nossas necessidades são de leite em pó, açúcar, biscoito e macarrão. Se puder ajudar, estamos de braços abertos recebendo essa ajuda. Todos os sábados, a partir das 17 horas, nós temos a entrega de lanches para os moradores de rua, nas regiões ali entre o metrô Carandiru e o metrô Tietê. Nosso grupo de voluntários se reúne na casa às 17 horas para preparar esse lanche e depois sai para distribuir. É um trabalho que leva um pouco de carinho àqueles que não têm nada, né? Leva uma palavra de afeto, uma refeição, que com certeza dá uma melhorada no espírito, né? É uma caridade que nós fazemos com aqueles nossos irmãos que estão necessitados. Todo primeiro e terceiro domingo do mês, a partir das 9 horas, nós temos o curso para gestantes. Quer dizer, a partir de agosto vai ser esse horário, tá? A partir de agosto vai ser no domingo, primeiro e terceiro domingo, a partir das 9 horas. Um trabalho para gestantes, para aquelas companheiras que estão se preparando para receber nossos companheirinhos que vão reencarnar nesse mundo, né? É feito um trabalho onde elas são orientadas e, ao final, é entregue um enxovalzinho que para dar o primeiro alento àqueles companheirinhos que estão chegando. E para qualquer outros avisos, acompanhe-nos no nosso site, tá? Então está lá à disposição na internet. Feito isso, né, chegado o momento aí de nos prepararmos aí, vamos nos preparando para o início da palestra. Então convido a todos aí, né, a se acomodar da melhor maneira possível nas cadeiras, né? Recebendo aí esse abraço fraterno do momento, como já falei, do momento que adentramos a casa espírita, somos envolvidos com muito carinho. Então convido a todos para fechar os olhos do plano físico, para unir os nossos pensamentos, elevando-os a Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, de todas as coisas e de todos os seres vivos, a Jesus, nosso mestre querido, nosso guia, aos companheiros da espiritualidade que estão conosco, nos amparando, nos auxiliando,
vamos agradecer, então, a oportunidade que nos é apresentada nesta tarde de podermos nos reunir em seu nome, meu Pai, para estudarmos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. Doutrina essa que foi trazida até nós pelo Espírito da Verdade, codificada por Kardec e difundida por todo o mundo. Então, agradecidos que somos, meu Pai, por esta oportunidade, humildemente pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos da tarde e pedindo ainda para envolver com muito carinho o companheiro Leonardo, que fará a palestra. O tema é interessante, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Causas Atuais das Aflições. Que ele seja feliz na sua exposição. Boa tarde a todos. Boa tarde, companheiros da internet também. Hoje a nossa palestra, como o Washington falou, foi baseada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é extraído o capítulo de um trecho da Bíblia, mais precisamente no Sermão do Monte, quando Jesus proclama as bem-aventuranças e diz àqueles bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É uma mensagem sublime que Jesus nos passou ao monte, trazendo as bem-aventuranças, que são diversas. Bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra. Aos pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, e diversas outras bem-aventuranças àqueles que são perseguidos em nome de Jesus, por causa da sua justiça, enfim. Mas voltando aqui à nossa palestra de hoje, que trata justamente da responsabilidade. Nós vamos falar muito hoje da nossa responsabilidade frente à vida. Por quê? Causas atuais das aflições. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma divisão entre as causas atuais e as causas anteriores. Nós, espiritistas, acreditamos na reencarnação. É um conceito que foi reafirmado, não foi rechaçado por Jesus. Jesus, quando esteve à Terra, pelo contrário, o confirmou. Podemos ver isso no Evangelho, quando Jesus conversa com Nicodemos. Naquela oportunidade, quando o fariseu visita Jesus à noite e vai perguntar como pode o homem nascer de novo, Jesus explica que o que é de espírito é do espírito, que é da carne, o que é da carne. Então o homem ele tem diversas reencarnações durante a sua vida, né? E, por conta disso, ele é o artífice da sua sorte. E é justamente esse o tema da palestra. Porque, na maior parte das vezes, se nós refletirmos, as consequências dos atos que estamos colhendo hoje são produzidas ainda hoje, no conceito de uma reencarnação. Poucas coisas trazemos do passado. Deus é muito misericordioso, Ele nos permite, com a sua misericórdia, que possamos praticamente zerar o relógio, esquecendo o passado e vindo à Terra resgatar aquilo que temos que resgatar em nosso espírito, que são nada mais nada menos que as nossas imperfeições interiores, a necessidade que temos de reformar o homem velho, aquele velho conceito que Paulo trouxe, o homem velho para se transformar no homem novo. E Jesus, na sua misericórdia, Ele não quer que nós fiquemos na erraticidade, no plano espiritual, sofrendo, amargurando. Por que nós não fizemos isso? Por que nós não fizemos aquilo? Se eu tivesse outra chance. Quantas pessoas não proclamam essa palavra, essa frase? Se eu tivesse outra chance, eu faria tudo diferente.
E é justamente o que Deus faz, através da sua lei da reencarnação. Nos permite, pela sua misericórdia, que nós voltemos à Terra e que nós refaçamos aquilo que erramos. Olha como Deus é bom. E na maior parte das vezes, dado que nós, há milênios e há milênios, cometemos os erros que cometemos, por vezes cometemos os mesmos. Né? De uma certa forma, a humanidade erra do mesmo jeito. Né? Todo mundo faz... A gente nem inventa um erro novo. Tem um amigo nosso que brinca, né? O Samuel. Fala, pô, mas a humanidade nem para inventar um errinho novo, uma coisa mais legal, tá? Não, é mesmo erro. Graças a Deus. Porque é mais fácil de corrigir. Né? Nós já temos a ciência para a transformação. Né? O Evangelho de Jesus nada mais é do que um roteiro de vida que deve ser ministrado desde aos pequenininhos, quando nós estamos ainda na infância da nossa reencarnação. Por quê? Porque aí teremos mais chances de transformar aquilo que precisamos transformar. E na maior parte das vezes, se nós começamos a corrigir os erros desde o início, a outra lei que Jesus nos ensinou, que nos compensa com méritos pelas boas ações que praticamos. Ora, Jesus não contou uma vez, não disse a Pedro, quando este tentou defender o nosso mestre da prisão, da paixão de Cristo, e Pedro cortou a orelha do soldado. E Jesus pegou a orelha com toda a tecnologia, a ciência e o amor de Jesus, que transcende a nossa compreensão por alguns milênios. Talvez alguns milênios a gente comece a compreender Jesus, a sua majestade, né? Como mestre, era um rei dos reis. Né? E colou a orelha do guarda lá. E falou, olha, Pedro, com a espada que tu feriste, tu serás ferido. Então, quem fere com a espada será ferido. E disse também Jesus, tudo que semeaste, colherás. A colheita é obrigatória, mas a semeadora é livre. E a cada um de acordo com as suas obras. Ora, o que quer dizer isso, Jesus? Jesus quer nos dizer que, plantando, nós vamos colher. Se plantamos a semente boa, que é a semente do Evangelho, e na persistência do cultivo essa semente, que como uma planta, o Evangelho também nasce aos poucos em nós. No início ele é uma frágil semente, mas com grande potencial. E nós, sob o sol de Deus, regando com a nossa dedicação, com a nossa perseverança, com a nossa paciência, esperando aquela semente brotar, protegendo-a do materialismo, daquelas ervas daninhas do materialismo, das pestes da incredulidade, protegendo-a com a fé e esperança de que Jesus não nos abandona, que Jesus está ao nosso lado, e a cada passo e a cada tropeço Jesus nos estende a mão, e nós podemos levantar. E são esses os adubos que essa semente precisa, e ela vai germinar. Porque, da mesma forma que as pessoas temem que podem cair nas teias das obsessões dos espíritos que estão do outro lado e não nos querem a nossa transformação, querem manter nós todos na mesma condição inferior que eles estão, quer por vingança, quer por egoísmo, quer para permanecermos como um planeta ainda inferior. Mas, da mesma maneira que nós tememos errar de novo e cair nas teias dessas circunstâncias,
temos que acreditar que do outro lado também há muita luz e muita força a nos levantar, muita força. E se nós acreditarmos, tivermos fé de que Deus pode e nada é impossível a Deus, essa semente germinará. E aí sim, servirá de abrigo a muitos viajores, aqueles que passam pela terra famintos, sedentos de luz, de paz, de uma sombra que reconforte, de um carinho. Sim, seremos essa árvore. E essa árvore também dará frutos, dará sementes novas àqueles que, ainda com o terreno a ser preparado, mas já propícios a receber a semente do Evangelho, eles irão receber essa semente que produzimos com a graça de Deus, que nada é sem Deus neste mundo. Deus permite. E Ele quer que nós, de uma semente, geremos 100, 30, 20, quantas forem necessárias para a transformação do planeta. Daí a nossa responsabilidade imensa, que é quando reencarnamos. Quando na erraticidade, quando no plano espiritual rogamos a Deus, me dê mais uma chance que eu farei tudo de novo. É justamente o senso de responsabilidade perante a nossa reencarnação, que é o início da jornada aqui na Terra. Enquanto nós não assumirmos a necessidade de transformação do nosso íntimo, de nós termos humildade para transformar, humildade para fazer aquela semente crescer. Porque sem humildade, nós não nos encararemos como pessoas necessitadas de cuidado, de amor, do amor de Deus, de Jesus. Enquanto nós não aceitarmos Jesus em sua plenitude em nosso coração, nós não nos transformaremos. Se permanecermos firmes na posição de que somos totalmente autônomos, temos a capacidade por si, sem a ajuda de ninguém e sem necessidade de nada, bastando a nossa vontade se seguir a nossa vida. Enquanto nós entrarmos nesse ponto no nosso eu, não haverá progresso. Porque o homem, ele necessita do amor de Deus. Ele necessita da ajuda de Deus para crescer. Nós não temos capacidade intelectual e moral para nos conduzirmos. Somos nós que nos conduzirmos, sim, temos os livre-arbítrio, mas precisamos do braço dos nossos mentores amigos. Precisamos estarmos numa casa espírita, em outro templo religioso, ouvindo as palavras, as verdades do Evangelho, praticarmos o bem, porque sem isso não haverá progresso. Enquanto o homem for o centro do universo, no sentido de que somente o homem é a importância e não o próximo, somente a nossa individualidade é importante, enquanto estivermos nesse parâmetro, nesse paradigma, nesse modelo, o que plantaremos? Plantaremos o orgulho, a diferença, a vaidade, o egoísmo. É muito comum nós vermos, eu cresci sozinho, ele que procure o seu caminho. Eu consigo, ele também deve conseguir. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele com seus problemas. Ou se não, quem é você para falar alguma coisa para mim? Quem é você? Você sabe com quem você está falando? Uma vez perguntaram isso a Jesus. Jesus, sim, sei muito bem. Tu és um filho de Deus permanentemente vivendo na Terra, que é um planeta desse tamanhico, um sistema solar de uma estrela desse tamanhico, que não representa quase nada perante a nossa galáxia, que também é uma galáxia pequena. Então, é melhor a gente se colocar no lugar mesmo, né? Se a gente começar a imaginar a nossa dimensão frente ao cosmos,
fica um pouco complicado. Mas mesmo assim Deus nos ama, graças a Deus. Ele está ao nosso lado. E Ele cuida de todo o universo. Olha como Deus é grande. De todo o universo, que é infinito. Nem infinitude a gente consegue conceber, né? Então já é difícil. Mas Deus olha para nós, por todos nós. E Ele estabeleceu regras rígidas como orientadores de todo o funcionamento do universo, quer seja ele físico, espiritual e moral. E é justamente isso que o Evangelho vem nos trazer. Todas as leis morais de Deus, nos ensinando a assumirmos, nesse trecho que falamos, a assumirmos a responsabilidade pelas nossas vidas e pela transformação do nosso planeta. Muito se fala, a Terra passará para um planeta de regeneração, em que tudo será melhor. Realmente, as crianças serão melhores, elas serão mais inteligentes, mais amorosas. Agora, nós merecemos viver num planeta desse? Nós já paramos para pensar? Será que temos um merecimento e a capacidade de ficar num planeta desse? Um planeta em que é a regeneração? Ora, nós ainda tomamos banho demorado? Ou será que ainda corremos com o carro e colocamos em risco a segurança dos outros? Será que nós pensamos quando jogamos a bituca do cigarro no chão, ou se não aquele pacote de McDonald's desse tamanho, que só um entope o bueiro? Será? Será que nós ainda nos regozijamos com a morte e a alimentação das vísceras dos nossos irmãos inferiores e achamos isso uma delícia? É difícil. Será que o homem não deveria, a partir das nossas necessidades, é necessário, né? A proteína animal, enfim, mas será que o homem não poderia produzir algo que substituísse? Será que é necessário gastar tanto com armas? Será que nós precisamos falar tanto mal da vida alheia? Aí, cadê o planeta de regeneração? Enquanto nós não nos regenerarmos, não vai mudar. Não, vai mudar. A gente vai embora, aí vai mudar. É pior. Então vamos aproveitar a oportunidade que a gente está aqui, né, na faixa dos 30, né, acredito que uns 40 a gente já acordou um pouco, né? Então, vamos aproveitar que o tempo está passando rápido, né? E se nós já acordamos para as verdades, maiores são as nossas responsabilidades. Porque Jesus disse, cada um segue de acordo com as suas obras, mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se nós temos o conhecimento, a ciência do Evangelho, é necessário colocarmos em prática. Porque consciência demais, sem prática no bem, sem trabalho no bem, sem transformação íntima, gera loucura. Por quê? Ora, os atos, a nossa visão vê, a nossa consciência acusa, a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Quando nós cometemos um erro, é automático. Talvez não tenhamos a consciência plena de qual a amplitude desse erro frente ao nosso destino. Mas que nós erramos e percebemos. Daquele que mata uma pessoa, ou de nós, quando falamos mal do vizinho, ou da família. Isso a consciência acusa. E se nós não trabalharmos para corrigir e fugirmos dessa responsabilidade de transformação do nosso íntimo, a responsabilidade de educação do nosso filho, não dar presentes. É legal você agradar o seu filho, lógico. É um ato de amor. Mas isso não substitui a educação, o amor do carinho, do abraço, de estar conversando. Isso não substitui. Isso não tem dinheiro que pague. Você pegar o seu filho para ajudar ele,
com você e ele lavar a louça, não tem dinheiro que pague isso. E se fica guardado. Então não dá para fugir da responsabilidade. Não dá. Porque ela vai atrás da gente. Se nós não nos comprometermos com os nossos filhos, que é a geração futura, como será a humanidade? Será que ela vai ter esse senso de família? Esse senso de que é necessário cultivar os laços afetivos, o respeito aos mais velhos? Será? E aí, no futuro, a gente vai botar a culpa em quem? Em Deus? No vizinho? Na sorte? É mais fácil. Porque aí a gente se mantém no patamar ilusório da superioridade. Mas não é a verdade. Não é. Então vamos agir. Vamos agir na construção do bem. Fazendo aquilo que nós podemos. Primeiro, a tomada de consciência da necessidade da transformação. Segundo, a análise dos nossos atos. A vigilância em nossas atitudes diárias. Usando um termo em inglês, um backup, né? Fazendo um retrocesso daquilo que fizemos no dia para traçar metas, planos para a transformação. É como a construção de um edifício. Você começa pela base, que é tudo isso. A disciplina, a perseverança, o conhecimento. Você precisa ouvir o Evangelho, entender como agir a partir de agora. Depois que construiu a base, você começou a tomar ciência de quem é você, olhar para si com coragem. É necessário muita coragem para olhar para si. Porque quando nós, sem as máscaras do orgulho, olhamos para nós mesmos, enxergamos como somos, aí pesa. O primeiro impacto é de repulsa. Nossa, eu sou esse homem velho? Esse que faz isso? Não sou eu. Imagina, eu sou tão pacífico, eu sou tão manso, eu perdoo as pessoas. Eu não guardo ressentimentos. Eu guardar ressentimento, isso é muito pequeno para mim. Imagina. Só que nós somos melindrosos. Somos. É que quando a pessoa ataca, a gente fala, mas esse aí, eu não sou melindroso, mas esse merece. Esse aí não merece perdão, não. Que é isso? Fazer uma coisa dessa comigo? Que é isso? Não, eu não sou melindroso, mas isso aí não admito. Isso é uma coisa que não passa por mim. Isso é melindre. Isso não é o perdão, não é a misericórdia. Né? Então, é tirar essas máscaras e enxergar. E quando nós enxergamos, a primeira tendência ou é ficar perturbado, falando, nossa, e agora? Eu sou isso, meu Deus do céu. Né? Ficar aflito. Ou senão é não olhar com amor. Negar. Não sou isso, não sou isso, não sou isso. Ou se revoltar. Eu não admito que aconteça isso, eu não vou fazer tal. Não, calma, aceite. O primeiro passo é esse. Porque quando nós aceitamos que somos orgulhosos, egoístas, vaidosos, em maior ou menor grau, nós nos propiciamos a transformação. Enquanto nós recusamos, nós deixamos de lado. Não trabalhamos isso em nós. Aceitando, com humildade de Jesus no coração, nós transformamos. E esse é um passo significativo para amar o próximo. Lembra que no começo da palestra nós falamos que todos nós somos mais ou menos iguais. Erramos sempre da mesma maneira. Não é à toa que está todo mundo no mesmo planeta. Então, se nós amarmos o homem velho que há em nós, nós somos capazes de amar aquele homem velho que há no nosso semelhante. Somos capazes de entender por que ele age assim. E a compreensão nos trará paz. Com a compreensão dos nossos atos, nós teremos paz. E teremos a certeza de que somos capazes de transformar. Isso exige coragem. Por quê? Essa transformação ela é silenciosa perante a sociedade. Ela não passa aos olhos daqueles que se julgam amigos, inimigos, indiferentes. É uma luta interior, íntima.
em que as vitórias não há recompensa e os tropeços só a nossa consciência acusa. Mas é necessário trilhar esse caminho. E Jesus vai à frente, como ele nos disse. Estou à frente, abrindo os caminhos. No Pentecostes, se não me engano, do Evangelho, ele fala que ele vai adiante. Jesus está adiante de nós. Ele está abrindo o caminho. Ele está limpando a trilha para nós caminharmos. E basta segui-los. Basta segui-lo, como disse. Tome a sua cruz e siga-me. Tome os seus problemas, as suas responsabilidades e siga-me. Não abandone a cruz e siga-me. Pegue ela e siga-me. Cumpra o Evangelho com ela nas suas costas. E quando chegar lá no final, aquela cruz é a ponte para a nossa felicidade no plano maior. Que coisa linda. Então não reprovemos quando Deus coloca alguns problemas para nós, quando coloca 1, 2, 3 ao mesmo tempo, um só. Não, faz parte do nosso aprendizado. Mas é necessário assumir a responsabilidade dos nossos atos e seguir Jesus. Muita paz a todos. Pronto. Agora é chegado o momento, né, de nós participarmos desse nosso encontro, fazendo um comentário, uma questão a respeito do tema. É só levantar a mão, né, que eu levo o microfone até vocês. Leonardo. Oi. O culpado dos meus problemas, né, temos a mania sempre de falar que os outros são culpados dos nossos problemas, né? Justamente. E quando na realidade nós estamos fugindo desses problemas, jogando a culpa para os outros, né? O nosso posicionamento aí seria a questão de ter coragem de assumir as nossas posturas, né? Do que nós estamos deixando de desejar e o que nós podemos fazer para mudar isso aí. Em vez de jogar a culpa nos outros, assumir a nossa parcela, como você mesmo falou, né? Carregar a sua cruz, né? Não é cortando um pedacinho É mais dela, fácil né? falar que o outro é chato do que nós que não temos paciência. Exatamente, né? Pode dar só mais uma chance pra gente. Só isso? É justamente essas situações diárias, né? Que a gente percebe isso. Não é que o outro é chato, é que nós é que não temos... Não. Não é que nós não temos paciência, é o outro que é chato, né? Não é o outro que... Nós não somos melindrosos, o outro que é muito rude, né? É aquela coisa. Ou se não, quando aconteceu tudo errado, falar, nossa, como é que Deus me abandonou? A tradução, alguns fazem da Bíblia, de quando Jesus está para desencarnar, ele fala, pai, por que me abandonaste? Mas tem uma outra versão, é que nós devemos situar aquela, né, fazendo uma contextualização daquilo. Jesus estava alçado a uma cruz, algumas pessoas distantes, aquele barulho, e falou-se isso. E até a própria linguagem, né, foi-se com o tempo transformando, algumas coisas foram alteradas, foram colocadas, que a história nos diz, pelo menos. Sim. Mas graças a Deus, a essência do Evangelho veio até nós, graças a Deus. Como amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Isso basta isso, né? E o Espiritismo vem resgatando isso. Mas há uma versão que dizendo, ó Pai, como tu me glorificas. Naquele momento, Jesus, em vez de acusar a Deus por aquilo, ele fala, como tu me glorificas. Ou seja, como Jesus era grande, de vir à Terra, perfeito, o mestre, de fazer só o bem, de nunca ir contra a autoridade religiosa ou material, de ensinar, de amar, e mesmo assim se oferecer ao próprio sacrifício em prol daqueles que ficaram na retaguarda. Porque depois, quando Jesus volta, aos 3 dias depois, o que ele fez foi matar a morte, mostrar que a morte não existe. E aí, tudo mudou. E o seu exemplo, então, né, foi espalhado para o mundo inteiro.
essa assunção de responsabilidade, né? De você ter a certeza de que o sucesso ou o fracasso depende de você, não do outro. Isso é uma maravilha, porque se nós dependêssemos da nossa felicidade ou da nossa infelicidade do outro, é bem complicado. Como é que você se sentiria seguro nessa encarnação, né? Agora, se você tem como certeza de que ao arremessar uma bola ela voltará na mesma intensidade, e você, fazendo um gesto humano, você terá mais humanidade, aí você pode ter certeza de que será feliz. Tudo depende de você, né? E aí, aquela história de que o outro que é chato e eu que não tenho paciência vai acabar, né? A gente vai olhar o outro como uma oportunidade de exercício de paciência e não como um ataque, um revide, né? Então, o outro só vai se transformar um instrumento do nosso progresso e ajudando ele também, né? Legal. Mais alguém quer fazer um comentário, alguma coisa? Vamos por vez. Outra gente aí? Não? Então tá. Leonardo, muito obrigado. Não. Tá? Obrigado por essas palavras aí. E vamos continuar com os nossos trabalhos, né? Certo. Só verificar se o Lourenço mandou alguma pergunta. Ele sempre manda. Deixa eu só dar uma olhada. Não tem? Então tá. Então hoje ele deve estar escondido lá com frio. Obrigado, Léo. Ele é alto, meu. Tem que abaixar o microfone. Não ia ter que ficar assim, né? Ainda bem que é regular. Bom, então, meus irmãos, depois desses momentos aí essa oportunidade dessa troca de informações, né, a partir desses momentos que nós traçamos juntos aí, agora, depois de muito recebemos, é momento de doarmos. Então, convido a todos aí para fechar os olhos do plano físico mais uma vez, para unir os nossos pensamentos e elevando a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, vamos abrir os nossos corações e vamos fazer as nossas doações, os melhores sentimentos, as melhores energias, os melhores pensamentos. Que essas energias sejam canalizadas, meu Pai, e sejam orientadas a todos aqueles que estão necessitados nos hospitais, nos leitos de dor, por todos aqueles que clamam por justiça, Senhor, para que cada um receba conforme merecimento e a necessidade de cada um, Senhor. Vamos vibrar por todos aqueles nossos irmãos que se encontram nos presídios, nas casas de detenção, resgatando seus débitos para com a sociedade, Pai, para que eles possam, em vez do sentimento de revolta, de ódio, tomarem consciência das suas responsabilidades pelos atos praticados, Senhor, e se arrepender e começar uma nova jornada. Por todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos de oração, enfim, todos os locais em que se unirem pessoas imbuídas do amor ao próximo, do auxílio, do amparo, que tenham por orientação o nosso querido Mestre Jesus, para que essas casas, Senhor, se transformem em sinaleiros na noite escura, para aqueles companheiros que estão no caminho, muitos desorientados, perdidos, para que possam reencontrar o caminho e, através desse consolo, desse amparo fraterno, reedificar as suas posturas perante a vida e continuar a sua trajetória. E vamos abrir espaço para aquela vibração, para aquele nosso parente, nosso ente querido, nosso amigo, aquele que esteja necessitado. E vamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, primeiro agradecemos a oportunidade que nos foi apresentada nesta tarde e pedimos que permaneça conosco por toda a nossa semana, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.
Nós vamos iniciar agora o trabalho dos passes, né? Primeiro vão receber os passes magnéticos, depois o passe espiritual. Então convido a fazer as filas ali na entrada da Câmara de Passes, que logo seremos atendidos. Para aqueles que nos acompanharam pela internet, por todos os caminhos, um cordial boa tarde, fiquem em paz, um grande beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser. E aqueles nossos companheiros também, um grande abraço fraterno e até a próxima.